obrigada, doutor Osmone. É uma honra para mim estar aqui e sou suspeita para falar, mas quem escolheu essa sala, eu acho que não vai se arrepender. A gente está falando de doenças extremamente frequentes, mesmo para o clínico geral, mesmo para quem não vai fazer neurologia, né? Os conceitos básicos são importantes. E puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha, dentro da neurologia, eu vou falar da doença que mais matou no nosso país o ano passado, que é o acidente vascular cerebral. Esses são os meus conflitos de interesse, principalmente pesquisas que eu conduzo em acidente vascular cerebral, tanto no Einstein quanto na Escola Paulista de Medicina. Então, com o tempo que me deram, eu escolhi falar sobre acidente vascular cerebral isquêmico agudo, né? Então acho que a gente não vai ter tempo de discutir nem profilaxia secundária, nem AVC hemorrágico, mas quem sabe, doutor Osmone, num próximo congresso, né, a gente faz uma mesa só de doença vascular. Então, falando de AVC agudo, é importante a gente entender que o AVC é uma doença extremamente tempo-dependente. Quando a gente tem a oclusão de um grande vaso intracraniano, 2 milhões de neurônios morrem por minuto. Então, o AVC passou de uma doença que não tinha um tratamento específico para ser das maiores emergências médicas que a gente tem hoje em medicina. E por que a gente precisa ser tão rápido? Porque a terapia de recanalização, ela pode evitar as consequências de uma incapacidade em longo prazo, e a gente sabe disso desde 1995. O primeiro estudo que mostrou que a gente podia recanalizar vasos de pacientes com AVC isquêmico incluiu pacientes até 3 horas do início dos sintomas, mostrando um aumento de 30% no número de pacientes que ficavam sem capacidade ou com incapacidade mínima a longo prazo. Esse estudo se chamou NINS, o risco de hemorragia cerebral nesse estudo foi de 6%, seguindo critérios de inclusão muito rígidos. E o critério mais importante é o tempo do início dos sintomas. A gente tinha 3 horas para tratar esses pacientes. Algum tempo depois, um estudo que foi até 4 horas e meia mostrou que a administração da medicação trombolítica, a alteplase, até 4 horas e meia, também aumentava a chance de pacientes de ficarem sem capacidade, medido através de uma escala que se chama escala de Rankin. O interessante desse estudo é que, apesar de mostrar o benefício dentro de 3 a 4 horas e meia é obviamente menor do que você tratar o seu paciente dentro das primeiras 3 horas. Quanto antes você tratar o paciente, mais você evita incapacidade. A dose de alteplase utilizada é de 0,9 mg por quilo, a dose de 0,6 mg por quilo, que é uma dose mais baixa, que seria interessante num país aí de baixa e média renda como o Brasil, ela foi testada porque é uma dose que é aprovada no Japão, mas infelizmente o estudo não conseguiu demonstrar a não inferioridade da baixa dose. Esse foi um estudo que a gente participou aqui no Brasil, com vários centros, a Unifesp, a USP incluíram pacientes, mas a dose continua sendo 0,9 mg por quilo, dentro da janela aí de 4 horas e meia. Mas um dos problemas, se vocês pensarem um pouco comigo, é que a janela de 4 horas e meia é uma janela muito estreita, né? Desde que o paciente chega, faça a tomografia, a gente exclua uma hemorragia, o tempo para tratar é muito curto. Então, o que a literatura realmente tem tentado é aumentar o número de pacientes elegíveis para esse tipo de tratamento. E hoje, utilizando o que a gente chama de neuroimagem avançada, a gente consegue tratar pacientes com AVC ao acordar e pacientes que não têm o horário desconhecido dos sintomas, né? Então, esse foi um estudo que randomizou pacientes para receber a mesma medicação, alteplase, com base num paradigma de ressonância magnética. Então, na ressonância magnética, quando um paciente tem um AVC isquêmico, nos primeiros minutos a sequência de difusão já mostra, né, a lesão isquêmica, enquanto uma outra sequência, que é essa aqui, a sequência de Flair, demora 6 horas para mostrar o aparecimento da lesão. Então, o que esse estudo fez de uma maneira muito elegante foi randomizar pacientes que tinham lesão no Flair, que tinham lesão na difusão, mas não tinham lesão no Flair ainda. Então, imaginando que esses pacientes estavam dentro de uma janela terapêutica de 6 horas, para receber o RTPA endovenoso versus placebo, e também conseguiu demonstrar o benefício do uso do RTPA endovenoso com essa paradigma de ressonância magnética. Mas a gente sabe que ressonância magnética não é algo disponível na maior parte dos serviços, fazer ressonância de fase aguda não é tão tranquilo. Então, um outro estudo, utilizando também o que a gente chama de neuroimagem avançada, que é a tomografia de perfusão, teve uma ideia semelhante e randomizou pacientes dentro das primeiras 9 horas do início dos sintomas, mas esses pacientes faziam uma tomografia de perfusão. O que é a tomo de perfusão? A gente injeta contraste e, através de um paradigma automatizado, a gente consegue calcular o tecido que já está necrosado
necrosado, através de um parâmetro que a gente chama CBF, fluxo sanguíneo cerebral, versus o que está em risco de necrose, que a gente chama de penumbra. A diferença entre esse rosazinho e o verdinho, que é a zona já isquemiada e a zona de penumbra, é a zona salvável no AVC. Então, esse estudo também, de uma maneira elegante, randomizou pacientes que tinham ainda essa zona salvável para receber o RTPA endovenoso dentro da janela de 9 horas do início dos sintomas e mostrou também um benefício os pacientes que receberam aí a alteplase tiveram uma chance bem maior de ficarem sem incapacidade ou com incapacidade mínima em longo prazo. Então, em resumo, hoje a alteplase é classe 1 de evidência em todas as diretrizes médicas, não só na diretriz brasileira, como nas diretrizes americanas e europeias. Para cada 100 pacientes que a gente trata com alteplase na fase aguda, 32 pacientes têm melhora clínica, 13 voltam completamente ao normal, aos custos de 6 hemorragias intracranianas, que é uma das complicações aí da trombólise, 3 pioras clínicas e um óbito, sendo realmente, do ponto de vista de efetividade, uma droga bastante efetiva, com o número necessário de pacientes para tratar, em torno de 4 a 5 para beneficiar um na janela aí de 3 horas. Esse número necessário para tratar, que é algo que a gente usa bastante em pesquisa, só para vocês terem uma ideia, no infarto agudo do miocárdio, a gente precisa trombolizar 33 pacientes para evitar uma morte. É claro que no AVC, o desfecho não é só morte, a gente está falando de incapacidade também, porque muitas vezes pior do que morrer é ficar acamado, dependente, então a gente junta no desfecho clínico dos estudos morte e a chance de ficar incapaz. Então, a gente evoluiu muito com o uso da neuroimagem avançada no entendimento dessa zona de penumbra. Quando a gente tem a oclusão de um grande vaso intracraniano, a gente tem imediatamente uma grande área de oligoemia benigna. Essa área passa a se manifestar clinicamente, é isso que a gente chama de penumbra. E é penumbra porque aqui a gente tem uma supressão da função celular, mas ainda não há necrose. E se a gente não abre essa artéria, essa região central evolui para necrose. Então, o que a gente quer no AVC é evitar que esse core isquêmico cresça para dentro da zona de penumbra e assim complete aí a lesão isquêmica, deixando o paciente com incapacidade definitiva. Apesar da alteplase ser uma medicação aprovada e de aumentar bastante a chance de recanalização e de melhora clínica nos pacientes com AVC isquêmico dentro das primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas, a gente sabe que o prognóstico de pacientes que têm AVCs por oclusão de grandes artérias intracranianas, aí aqui a gente está falando de oclusão de artéria cerebral média, carótida ou artéria basilar, é um prognóstico muito ruim. Esse foi um estudo clínico que a gente fez utilizando o banco de dados do Massachusetts General Hospital com 126 pacientes, mostrando que dos pacientes com oclusão de carótida intracraniana, só 7% vão ter independência em 3 meses se não forem tratados com alguma terapia de recanalização. Então, a ideia de ir além da trombólise intravenosa, ela é antiga. Então, a primeira trombólise intraarterial, na verdade, ela data de 1958, antes dos cardiologistas começarem a fazer procedimentos intravasculares para o coração, né? E a gente evoluiu muito em entender como é que a gente seleciona o paciente para o procedimento de recanalização utilizando o catéter. Vários estudos tentaram inicialmente utilizar drogas como heparina, como a própria alteplase intraarterial ou a uroquinase, mas não conseguiram demonstrar de fato o benefício da recanalização do ponto de vista medicamentoso intraarterial. Então, por volta de 2007, 2008, surgiram o que a gente chama de devices, os dispositivos que sacam o trombo da circulação intracraniana. Os mais antigos tinham esse formato, parece um saca-rolha de vinho, né? Eles puxavam o trombo com ele, recanalizando a artéria cerebral. E também existem dispositivos que fazem aspiração do trombo. Os primeiros estudos utilizando esses dispositivos mais antigos, eles não foram positivos também. Então, a gente saiu das drogas intraarteriais para os dispositivos de primeira geração. Mas o que a gente já entendia nesses primeiros estudos é que, apesar deles não terem atingido o desfecho principal de morte e incapacidade, a gente já reconhecia que os pacientes que tinham o vaso recanalizado tinham uma chance muito maior de evoluir com incapacidade mínima em longo prazo, uma razão de chance, um odds ratio de 20, quando comparado aí aos pacientes que não recanalizaram o vaso. Então, daí surgiu a ideia
de fazer novos estudos com outros desenhos, utilizando dispositivos mais modernos para provar o benefício da trombectomia mecânica na era moderna. E isso aconteceu também na cardiologia. Se a gente pegar os estudos de cardiologia que avaliaram angioplastia primária para o infarto agudo do miocárdio, a gente tem que os primeiros estudos não foram positivos, né? E a partir da década de 2000, com os desenhos de uso de dispositivos mais modernos, a gente vê aí a aprovação da angioplastia primária no infarto agudo do miocárdio. Então, dentro da neurologia, a gente teve primeiro 4 grandes estudos negativos, né, não conseguindo demonstrar o benefício da trombectomia mecânica. Esses estudos tiveram várias críticas. Eram estudos que tinham um fluxo para atendimento dos pacientes muito lento e que usavam dispositivos antigos, portanto, a recanalização da artéria não era tão frequente. Então, olhando para esses primeiros 3 estudos negativos, então observou-se que para cada 30 minutos que a gente demorava para reperfundir o vaso, isso se associava a uma chance de 10% a menos do paciente ficar com incapacidade mínima ou sem incapacidade em longo prazo. Daí se desenharam os estudos mais modernos, usando dispositivos como esse. Isso aqui é um stent retriever, então a gente está vendo o stent saindo da circulação intracraniana, carreando o trombo. E esses estudos tinham a característica de realmente ter um fluxo muito rápido. O paciente começava a receber o RTPA endovenoso na sala de emergência e já migrava para a mesa de hemodinâmica para ter o seu trombo retirado. Não existia uma demora para esperar se o paciente melhorava ou não. Essa transferência era imediata. E com isso foram 5 grandes estudos, todos positivos, publicados numa mesma edição do New England em 2015, realizados aí em diferentes países. Então, esses estudos tiveram a característica de ter uma seleção muito cuidadosa de pacientes. Todos os pacientes tinham que ter a comprovação da oclusão de grande vaso por angiotomografia. Só incluíram pacientes com circulação anterior, carótida e M1. Usavam novas tecnologias, avaliavam o core isquêmico, tinha que ser um núcleo isquêmico pequeno, tá? E tinham aí uma redução para o tempo de tratamento. A gente imediatamente aqui no Brasil publicou a diretriz sugerindo aí o uso da trombectomia mecânica em 2015, quando esses estudos foram publicados. Infelizmente, o nosso Ministério da Saúde, naquela época, julgou que a gente não tinha ainda equipose para usar esse tipo de terapia no Brasil e que a gente precisava de um estudo brasileiro. No meio do caminho, os estudos na Europa e nos Estados Unidos foram avançando, mostrando que, inclusive, a gente podia usar janelas terapêuticas mais avançadas. Então, esse foi um estudo que, utilizando aquele mesmo conceito da diferença da perfusão para a legião já isquemiada, mostrou que a gente podia ir até 24 horas do início dos sintomas. Um estudo liderado por um brasileiro que hoje mora na Pensilvânia. E um outro estudo também, avaliando até 16 horas, utilizando esses mesmos paradigmas de perfusão, né, córdo da lesão isquêmica pequena e existência de uma zona de penumbra, conseguiu demonstrar que mais pacientes tratados com a trombectomia mecânica ficavam com incapacidade mínima ou sem incapacidade em longo prazo. No entanto, a gente mora na América Latina, os nossos sistemas de saúde são sistemas de saúde muito diferentes dos Estados Unidos e da Europa. E foi isso que levou o nosso Ministério da Saúde a fazer essa pergunta. Temos como fazer a triagem rápida? Temos mesas de hemodinâmicas suficientes e pessoas treinadas para fazer a trombectomia, unidades de AVC, neuro-UTI, para que a gente passe a pagar de maneira rotineira esse tipo de terapia no Brasil, né? Então, aqui é um editorial que a gente escreveu há um tempo atrás, comparando aí os diversos sistemas de saúde na América Latina, mostrando que a gente no Brasil é, obviamente, o país que tem mais unidades de AVC, também somos um país continental, mas temos uma linha de cuidado aprovado pelo nosso Ministério. E o nosso Ministério sugeriu que a gente realizasse um estudo randomizado controlado, justamente para avaliar o benefício da trombectomia mecânica dentro do sistema de saúde do Brasil. E nós fizemos, foi o estudo Resilient, publicado no New England em 2020, que felizmente conseguiu demonstrar, né, o benefício da trombectomia mecânica quando comparado ao tratamento conservador dentro do sistema de saúde pública num país de média renda. Então, isso foi exemplo para o restante do mundo, né? E a gente realmente modificou aí, esse estudo não precisa mais ser feito em nenhum outro lugar do mundo. Restam algumas perguntas. Para a oclusão de artéria basilar, a gente ainda não tinha a prova definitiva do tratamento endovascular. Esse foi um estudo chinês que não conseguiu demonstrar o benefício da trombectomia mecânica na oclusão de basilar. Um outro estudo liderado pela Holanda, do qual o Brasil participou, a cidade de Fortaleza foi um dos maiores centros que incluiu pacientes nesse estudo,
também não demonstrou o benefício claro da trombectomia mecânica na basilar, que tem uma anatomia diferente. Até que recentemente, esse ano, a gente teve a publicação no New England de 2 estudos mostrando o benefício da trombectomia mecânica na oclusão de basilar até 24 horas do início dos sintomas. Então, um estudo também liderado pelo Dr. Raul Nogueira, feito na China, e um segundo estudo liderado por um outro americano, mostrando aí a janela de 24 horas. Então, agora a gente tem como fazer a trombectomia mecânica até na artéria basilar em 24 horas do início dos sintomas. E, por fim, a dúvida é se a gente pode ir para a trombectomia mecânica direta, não fazer a trombólise endovenosa antes da trombectomia. Então, alguns estudos tentaram avaliar a não inferioridade desse procedimento, de não usar a trombectomia mecânica direta, mas não foram felizes em mostrar esse resultado, não conseguiram demonstrar a não inferioridade. Foram 5 estudos, um deles, que foi esse primeiro, conseguiu demonstrar, mas os outros 5 foram negativos, de modo que as diretrizes dizem que hoje o que a gente tem que fazer ainda é dar o RTPA endovenoso e fazer a migração para o tratamento endovascular, né? Então, aqui a gente tem uma meta-análise de todos esses estudos recentemente apresentados, mostrando que a gente ainda não tem o equipoise para levar o paciente direto para a mesa de hemodinâmica, exceto quando o paciente tem, por exemplo, uma contraindicação a receber a trombólise endovenosa. Então, a gente vive uma época que é uma época de muitas mudanças no tratamento do AVC. A gente passou anos sem atualizar as nossas diretrizes e agora, a cada 6 meses, felizmente, a gente tem uma diretriz para atualizar. E algo que tem sido realmente muito incorporado é o avanço da tecnologia, né? Vejam vocês que grande parte desses estudos utilizou a inteligência artificial para detectar o que é zona de penumbra, o que é core isquêmico. A gente tem esses aplicativos disponíveis hoje em celular. Então, hoje, se chegar um paciente agora, nesse momento, na Escola Paulista de Medicina, eu consigo ver a imagem dele aqui no meu celular, consigo janelar a imagem, ver aí se o paciente tem oclusão de grande vaso e discutir a imagem, tudo isso protegido, e dentro dos Estados Unidos isso pode ser utilizado, mesmo com a RIPA, né, de dados e aqui com a LGPD, então tudo isso a gente tem protegido dentro de um sistema que pode facilitar aí a discussão de casos clínicos. Então, só o exemplo aqui do software que a gente usa, tanto na Escola Paulista quanto no Einstein, né? Então, vamos dizer que o paciente chegou para fazer agora a tomografia, eu consigo ver no meu celular exatamente essa imagem, né? Então, o dispositivo consegue, através de inteligência artificial, detectar se tem o sangue na tomografia e alertar, medir a zona isquemiária, que está aqui pintada em cor de rosa, e medir aí a zona de penumbra, que seria o que está em verde. Fornece o cálculo exatamente do que a gente tem de zona salvável, né, e inclusive sugere se esse paciente é um paciente candidato ou não para a trombectomia mecânica, de acordo com aí as diretrizes que a gente tem hoje em dia. Tá? Então, realmente, eu acho que a tecnologia veio para facilitar e para levar o tratamento aí de todo brasileiro, em todas as regiões, a possibilidade da recanalização na fase hiperaguda. A gente ainda tem alguns landmarks para vencer em neurologia vascular, né? Então, a neuroproteção é algo que vem sendo muito estudado. A gente não tem um neuroprotetor que funcione em AVC. Esse foi um estudo bem animador, recente, publicado há um ano atrás, avaliando essa droga, o neritinib, que é uma droga que parece congelar o crescimento dessa penumbra isquêmica. Então, agora os estudos estão migrando muito para a análise da recanalização junto com a neuroproteção, para ver se a gente consegue aumentar aí o benefício no tratamento agudo desses pacientes. Mas, finalizando, dentro de um tratamento para o acidente vascular cerebral, uma das coisas mais importantes é a gente ter os serviços organizados para tratar os pacientes com AVC. A gente não pode perder tempo, né? Então, a cada minuto são 2 milhões de neurônios. E é por isso que a gente trabalha com as certificações de centro de AVC hoje em dia. Então, a gente trabalhou junto com a World Stroke Organization com uma certificação que é uma certificação latino-americana, que visita os centros. É uma certificação sem custos, né, onde o centro coloca de maneira online os seus indicadores de atendimento, recebe uma visita, que é uma visita patrocinada pelo WSO, né, então, e a gente tem, com isso, aí modificado muito a realidade de muitos centros, a gente já tem mais de 40 centros visitados aqui no Brasil. Então, concluindo, as doenças cerebrovasculares são uma grande causa de incapacidade no Brasil e no mundo todo. O ano passado foi a primeira causa de morte no Brasil. As terapias de reperfusão, incluindo a trombectomia mecânica, são a base para o manejo do AVC agudo. Para isso, a gente precisa de um sistema de saúde muito bem organizado. A trombectomia é, sim, eficaz, mesmo em países de baixa e média renda, como o Brasil.
E se a gente tiver aí nesse congresso, ano que vem, a oportunidade de falar um pouquinho sobre profilaxia primordial, eu acho que é nisso que a gente deve focar. Então, tratar o AVC é importante, mas evitar que ele aconteça é ainda mais. Então, eu queria terminar agradecendo aí todo o grupo da Escola Paulista de Medicina, que trabalha aí no dia a dia, vendo esses pacientes nos ambulatórios, nas UTIs e no pronto atendimento, e ao grupo do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada pela atenção.